E você vai lá e come. E você não fala assim, não, já comi melhores. Não é tão gostosa. No seu ver, você acha que é uma publicidade enganosa? Eu me senti traído. Mas eu acho difícil ganhar o processo. Vamos começar mais um bate-papo jurídico. Hoje eu estou aqui com o Dr. Emanuel Fernandes. A gente vai falar sobre direito do consumidor, responsabilidade do fornecedor, tudo que você precisa saber sobre essa matéria. Doutor, se apresenta, por favor. Boa tarde, Rafael. Boa tarde. Obrigado aí pelo convite, pela presença, estar aqui, é muito legal. A gente já não combinou nada no começo, né? Mas eu tenho que falar que a gente se conheceu, por mais que a gente seja advogado, a gente se conheceu dançando forró, né? Nossa, verdade. A gente forró junto e a gente criou essa amizade, então é um prazer enorme estar aqui conversando com você sobre direito do consumidor. Você advoga faz quanto tempo, doutor? Eu estou advogando faz 4 anos, desde que eu tirei minha OAB. E quando eu comecei, desde a época que eu comecei, eu fazia estágio com direito bancário, atuava em prol de bancos, e depois eu comecei a atuar em prol do fornecedor e consumidor, porque eu fui para um outro escritório e tinha 3 advogados, eu estagiava para os 3. Um era criminal, outro era trabalhista e outro era consumidor. O consumidor, como ele tinha mais volume, eu acabei fazendo muito direito consumidor, fiquei nesse escritório uns 3 anos, estagiando, né? Direito do consumidor, e foi aí que eu peguei gosto e decidi seguir depois que eu me tornei advogado. Então, hoje a sua atuação principal é direito do consumidor? Principal, com certeza. Legal. E pelo que você falou, você atua nas duas pontas, tanto defendendo o fornecedor, quanto atuando a favor do consumidor. Isso, exato. E eu vejo que falta muito nessa questão na atuação do fornecedor, para determinados advogados, que no sentido de que o fornecedor não é, quando você fala de direito do consumidor para o fornecedor, não é só o processo, mas é como que o fornecedor não vai ter processo, né? Porque o Código de Defesa do Consumidor não é que você pegar só o artigo de lei e ver os 60 artigos. Ele é baseado em princípios, né? Então a gente tem que respeitar os princípios do direito do consumidor. A boa-fé objetiva, a equiparação da qualidade das partes, o direito facilitado do consumidor. Então tudo isso é um intrínseco no Código de Defesa do Consumidor e reflete no processual também. Então você faz uma parte consultiva e preventiva também. Também, para o fornecedor de serviço, o fornecedor de produto, para ele poder vender, para ele poder prestar o serviço dele com mais segurança, visando, eventualmente, se um processo acontecer, o que eu posso fazer nesse caso? Porque o consumidor tem razão, mas também nem sempre, né? Então, entendi. Legal. E para quem está nos assistindo, assim, vamos falar sobre a responsabilidade do fornecedor. O que é isso, né? Porque é um termo bonitinho que a gente cita dentro do direito, mas como é que a gente explica isso para quem está assistindo? A gente tem que entender que a responsabilidade dele é objetiva. Indifere da responsabilidade subjetiva. Qual que é a diferença? Uma responsabilidade subjetiva, quando você está num acidente de trânsito e acontece um acidente, você tem que provar quem que é o culpado. Ali é a subjetividade. Quem que é o culpado do acidente? Mas quando a gente fala de responsabilidade objetiva que o fornecedor tem, ele é responsável independente de culpa. Então ele tem que provar que ou a culpa é pelo mau uso do fornecedor ou do consumidor, o consumidor fez errado, ou que o defeito que o consumidor reclama não existe, ou então que não foi ele que colocou o produto no mercado. Então, assim, essas são a linha de defesa que o fornecedor tem. E a responsabilidade objetiva dele é independente de culpa. Você vai ter que pagar pelos danos. A não ser que você prove na sua linha de defesa essas 3 ocasiões, né? Que o defeito inexiste, ou que você não pôs no produto no mercado, ou que a culpa é só do consumidor. E, doutor, a gente sabe que dentro da cadeia de fornecimento, né, existe responsabilidade também, né? Então, assim, só para quem está entendendo, pode ser desde quem produziu, a quem distribuiu e quem efetivamente vendeu, só para ficar um exemplo didático aqui, né? Como é que funciona isso dentro do direito? Dentro do direito consumidor, antes de eu entrar até nesse mérito dessa questão, eu vou falar sobre o ponto que eu estava falando sobre o defeito e a responsabilidade e o que ele prova no processo. Sim. Antes eu tenho que diferenciar aqui que no Código de Defesa do Consumidor, tecnicamente, existe uma diferença entre defeito e vício. Vício no produto é quando ele não funciona da maneira esperada. Você comprou um celular, quer fazer ligação e ele não funciona. Ali o produto está com um vício. Mas defeito é quando o vício ele extrapola os limites do produto e causa danos a alguém. Então, se você comprou um celular, você foi ligar e o celular explodiu e, né, cortou sua orelha, aí já é defeito. Então, não é vício. Então, sim, o vício é só se ele não está funcionando.
apesar de eu ter falado defeito, no modo geral, na hora que eu estava falando sobre a defesa, né, é bom deixar isso claro. Sim. E essa responsabilidade na cadeia do consumo, ela é muito importante também em questão processual, porque eu vejo acontecendo muito em defesa de fornecedores de produtos e serviços, e batendo muito nessa tecla. Mas essa tecla não é a mais adequada a ser utilizada, que é o consumidor ele tem o direito dele facilitado. Então, se ele foi no cabeleireiro, e aí o cabeleireiro passou o shampoo, vamos dar um exemplo aqui, né? Ele passou o shampoo e o cabelo da pessoa caiu. O consumidor ele pode processar o cabeleireiro ou o fabricante. E o cabeleireiro ele não pode chamar no processo o fabricante e falar, olha, mas eu só passei o shampoo, não fui eu que fabriquei. Porque o consumidor ele não pode ficar esperando para saber quem estava certo e quem estava errado. O cabeleireiro ele passou o shampoo também. Então, vai se aferir, vai verificar, né, os danos, ele vai ter que fazer a linha de defesa dele, vai ter que fazer a perícia técnica dele. E se ele for condenado, sem chamar o fabricante, cabe uma ação de regresso. Aí, olha, eu fui indenizar, eu fui obrigado a pagar essa indenização para essa pessoa, esse consumidor, porque eu usei um shampoo seu, só que, na verdade, quem fabricou foi você. Então, você que tem que me indenizar pela indenização que eu tive que pagar. Mas o consumidor, ele pode optar. Ele pode optar por entrar contra o cabeleireiro ou pode optar por entrar contra o fabricante. Na cadeia de consumo, entende-se que todo mundo que lucrou com a operação, ele faz parte da cadeia de consumo. Então, se ele lucrou, ele fez alguma coisa ali que ele tem o lucro e ele tem a responsabilidade dele também. O consumidor ele vai ter o direito dele facilitado, mas depois uma ação de regresso vai verificar quem que realmente causou o dano. Ele não vai poder ficar esperando quem que fez, porque senão vai juntar, imagina que junta uma cadeia de consumo de 5 fornecedores. Aí, até o consumidor descobrir qual dos 5 que é responsável, aí ele já perdeu muito tempo no processo, né? E você falou agora sobre tempo, eu acho que isso é importante, né? Uhum. Daí você tinha mencionado sobre vício e tal. O consumidor ele tem um prazo, né, decadencial para exercer esse direito. Ele não pode ficar sentado, inerte, para gerar essa reclamação, né? Ele precisa realmente se movimentar e tomar todas as medidas para tentar sanar o vício, para fazer a troca do produto, enfim, o que o direito permitir, né? Uhum. Como é que funciona essa questão do prazo em si? O prazo que ele tem decadencial dele fazer a reclamação dele é de 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias para produtos duráveis. 30 dias produtos duráveis, entende aquele que você vai usar uma vez só. Um Guaraná, você tomou, ele acabou. Produtos duráveis são aqueles bens, carro, celular, que você vai usar ele várias vezes e vai ter a possibilidade de usar ele, né, várias vezes. Só que é muito importante também a gente falar sobre isso. Em uma outra esfera, não sobre o prazo decadencial que o Código de Defesa do Consumidor estabelece, que é o tempo de vida útil que o consumidor tem na expectativa daquele produto. Por exemplo, você compra uma televisão. E aí a televisão dá pane no sistema em 95 dias. Aí o consumidor vai pensar, nossa, mas eu só tenho 90 dias para reclamar, 95, acabou o tempo, não posso reclamar mais? Pode, porque você não espera que o produto em 95 dias ele vai se danificar. Quando você compra uma televisão, você espera que ela vai durar 2, 3 anos. Então, por exemplo, eles vendem a garantia estendida. Compra essa garantia estendida aqui, porque aí eu forneço mais prazo para você. De 1 a 3 anos você vai ter garantia. Mas essa garantia ela já está intrínseca no Código de Defesa do Consumidor. O consumidor ele tem a expectativa de que vai durar 1, 3 anos. Ele não compra um produto gastando mais de um salário mínimo, 2 mil, 3 mil reais, esperando que o produto ele vai ter que substituir rapidamente, né? E, então, nesse quesito, é mais fácil, né, você acionar as empresas, porque depois que você passa 90 dias, elas vão recusar. Elas têm a lei. Essa questão é a doutrina, é a jurisprudência, que no judicial ele é aplicável. O tempo da expectativa da vida útil do consumidor. E ele tem que fazer a reclamação. Então, assim, ele tem que provar que ele fez a reclamação. Ele não pode ligar, liguei e não atenderam. A mensagem no WhatsApp, e-mail, saque, ouvidoria, reclame aqui, consumidor.gov. Ele tem que deixar as reclamações registradas. Dentro desse prazo eu fiz a reclamação, não me atenderam. Ali ele já vai estar garantindo o direito dele. E até esse cansaço que o consumidor às vezes é submetido, né? De ter que fazer a reclamação num canal, 2, 3, ir e voltar, às vezes acionar o PROCON para tentar resolver e também não ter sucesso. Tudo isso daí, num processo judicial, o juiz pode até valorar para um dano moral, né? Sim. É a teoria do desvio produtivo do consumidor. Já é bem pacificado na jurisprudência que
o tempo que o consumidor gastou de vida útil dele para resolver um problema que ele não causou, e sim o fornecedor causou, então ele é indenizável moralmente, sim. Reparado. Muito bom. E a gente falou, então, o produto está com defeito ou vício, quais os direitos que o consumidor tem assim, para poder resolver esse problema, né? É só o conserto? Como é que é isso? Então, o fornecedor, ele tem o direito de fazer o conserto. Ele tem o direito de reparar o vício que está no produto. Então, comprei um carro, ele está com vício, comprei um celular, está com vício. O fornecedor, ele tem o direito de pegar e ele tem o direito de reparar o vício. Então, assim, não cabe você pedir a rescisão do contrato ou a devolução do valor ou restituição da quantia paga proporcionalmente. Não cabe a você isso. Você tem que primeiro dar a oportunidade para o fornecedor ele consertar. E ele tem um prazo de 30 dias corridos para fazer isso. E ele pode usar os 30 dias corridos. Então, assim, ele não é obrigado a entregar em 5, ele não é obrigado a entregar em 10. Só que se ele entregou em 10, ele fez isso por sua própria conta e risco. Então, se ele entregou em 10, ele não pode pegar de novo falando assim, eu sobrou 20, eu posso consertar em 20. Não. Você pegou, você poderia ter usado 30, mas você não usou. Então, aí, a partir do momento que ele devolve, seja em 10, seja em 30 dias, a partir disso, primeiro tem que pensar, se passou de 30, aí ele já consegue a rescisão. Fala assim, você passou de 30 dias, você não consertou, a não ser que seja justificável, né? Nossa, faltando peça, eu tive que importar a peça, conversa com o consumidor nesse sentido. Ele passou os 30 dias, ele já cabe a rescisão e a imediata devolução do valor pago, ou então a substituição por da mesma equivalência, ou então o abatimento do preço. Comprei o celular, mas eu queria só usar a internet e não está ligando. Então bate o proporcional aí no valor. Pode ser que o consumidor aceite também. Então, mas é questão do direito. E aí isso é um acordo entre o fornecedor, porque quem tem que escolher é o consumidor. Se o fornecedor oferece para o consumidor, mas ele não aceita, então não tem negócio. Consumidor que ele aceita. Ou eu quero a rescisão, ou eu quero abatimento, ou eu quero a substituição. Quem vai escolher é o consumidor. Você estava falando a respeito de bens duráveis no começo, né? E você mencionou a questão que pode ser utilizado. E eu acho que um exemplo que todo mundo utiliza é veículo. Sim. Certo? E daí a gente pode falar até de veículo 0 quilômetro, que a gente está falando de um bem aí que os mais baratos em torno de 70 mil e o céu é o limite, né? Sim. Como que funciona essa questão com relação a vícios, defeitos em veículo 0 quilômetro? Porque eu imagino que a briga deve ser grande com os fornecedores, né? Então, muitas concessionárias elas já estão oferecendo uma garantia maior, né? Elas já oferecem a garantia, mas também eu aconselho que todo consumidor ele veja a propaganda por si só de uma maneira completa. Porque, tá vendendo um carro zero, garantia de 5 anos. Só que a garantia de 5 anos não é sobre o veículo inteiro. Você tem que ver o regulamento. Então, por exemplo, assim, pode ser a garantia de 1 ano para o motor, a garantia de 2 anos para câmbio, a garantia de 3 anos para estofado, funilaria, coisas assim nesse sentido, entende? Ela pode limitar a garantia com o tempo. Porque você pensar que no Código de Defesa do Consumidor ela tem a garantia de 90 dias. Mas ela oferece mais até por ser um diferencial e por ela confiar no produto que ela vende. Então, nesse quesito, os veículos 0 km, eles têm essa garantia também e têm expectativa, né? Por exemplo, uma suspensão, você espera que ela vai durar 2, 3 anos. Aí ele compra, não está na garantia, vai funcionar da mesma forma. Em 1 ano, aconteceu alguma coisa com a suspensão, mas aí depende de prova judicial. Será que não foi o consumidor que passou de alguma forma e ele mesmo danificou a suspensão ou será que foi o defeito de fabricação? É isso que tem que ser consultado. Então, a gente fala da garantia, a gente fala do acionamento da garantia, mas a causa da garantia que deve ser analisada. No sentido, foi consumidor ou foi vício de fabricação? Isso que deve ser analisado. E daí eu tirei um carro zero, né, de uma montadora qualquer aí, pode pensar qualquer uma, e esse carro só me dá dor de cabeça. Ele vive na oficina da concessionária por conta de problemas e eles não resolvem. Eu posso substituir esse carro 0 km por outro? Como é que funciona isso? Então, aí você já pode condicionar junto com a concessionária que sim, dentro desses prazos de 30 dias. Você teve lá a suspensão, foi danificada, você levou, eles acionaram a garantia, passou 40 dias, não devolveram o seu carro ainda. Você já tem o direito porque o Código de Defesa do Consumidor é claro nesse sentido. Passou os 30 dias, o fornecedor não sanou o vício, ele tem essa opção. E aí o consumidor, no meu entendimento, judicialmente, ele pode pedir as 3 opções, mesmo que o fornecedor, judicialmente, não tenha feito. Mas judicialmente, se está na lei que ele pode escolher as 3 alternativas, sendo que o fornecedor não sanou o vício,
Mas aí a gente tem um ponto muito importante nessa questão aí, que é que os preços aumentam. Sim. Então, o carro que, por exemplo, você pega a restituição hoje, você comprou um carro hoje que é 70 mil, eles não sanaram o visto em 40 dias, passou 6 meses em todo esse período. O carro que você comprou que era 70, hoje está valendo 75. Se eles devolverem seus 70, você não vai comprar o mesmo carro. Então, tem essa divergência no entendimento. Quanto que o fornecedor tem que devolver? O 75, para o consumidor poder comprar novamente um veículo, um produto daquele igual ele tinha comprado, ou 70, que foi o que ele pagou. Tem essa divergência, entende? Então, assim, acontece de ter julgados nos dois sentidos. Ainda não está pacificado, então, nos tribunais? Não. Entendo, já verifiquei muitos juízes que entendem dessa forma, que tem que devolver 75, porque o consumidor, que é o que eu defendo também, né? O consumidor tem que comprar o produto de acordo com aquela expectativa que ele tinha, naquela qualidade, naquilo que aquele veículo proporcionava, mas tem juízes que entendem que não, que ele está devolvendo 70, porque senão ele ganhou 5 mil, mas tecnicamente ele não ganhou. Mas tem essa divergência nesse desentendimento que acontece nas duas partes. Legal. E você já mencionou de passagem na sua fala algumas vezes a questão da excludente, né, da responsabilidade do fornecedor. Vamos entrar nesse tópico aqui e dar uma mergulhada nele, né? Que é isso exatamente? Né? Como é que funciona essa questão de caso fortuito, força maior, mau uso, enfim? Como é que funciona todo esse cenário aí? Antes eu posso só concluir uma coisa sobre sobre a responsabilidade do vício do produto de substituição, porque a gente tem que entrar num ponto muito importante que já aconteceu com muita gente, que é sobre os bens essenciais, que o Código de Defesa do Consumidor não estabelece quais são esses bens essenciais. Certo. Não tem prazo de 30 dias por fornecedor arrumar bens essenciais. Então você comprou uma geladeira e ele fala assim, vou ficar 30 dias aqui para tentar arrumar essa geladeira. Não existe. A geladeira, o consumidor ele tem as 3 opções imediatas. Ou ele substitui, ou nas 3 opções de substituição, rescisão, ou então abatimento no preço imediato. E o que são esses bens essenciais, assim, né? Você citou a geladeira, é o quê? São os bens que guarnecem o imóvel? Isso, depende para uma... na verdade, como o Código de Defesa do Consumidor não estabelece o que é bem essencial, então a gente vai pelo senso comum. Uma geladeira, que você não pode guardar comida, fogão, que depende da sua sobrevivência mesmo. Hoje, celular, eu entendo que é um bem essencial, então, sim, entendem também que é bem essencial. Computador que você usa para o trabalho é um bem essencial, você não pode ficar ali, como você vai peticionar, como você vai consultar o processo. Então, você tem que ter E aí, você mostra também que é um bem essencial para você, né? Então, o bem essencial ele é mais subjetivo. Ah, tá. Então, depende do que o consumidor aponta nessa demanda judicial, provavelmente. Sim, isso mesmo. De que forma que ele faz a demonstração que ele não pode ficar um dia esperando. Exato. Entendi. Tem os produtos que você já subentende, como a geladeira, mas outros aí depende de prova. Ah, show de bola. Agora a gente vai falar da excludente. Então, essa excludente a gente tem que pensar que o que eu vejo muito. Tá? Vamos por partes, né? A primeira, você tem que provar que a culpa é exclusiva do consumidor. Uhum. O consumidor ele tem facilitação no direito dele. Então, assim, se depende de uma perícia, não pode a empresa falar assim, o consumidor não fez a perícia. Não, quem tem que fazer a perícia é a empresa. A empresa que tem que provar que não tem erro no produto dela ou que o erro foi causado pelo consumidor. Esse ônus probatório no processo depende da empresa. Quando a gente fala de, por exemplo, que ele não colocou o produto no mercado, aí a gente tem um exemplo da doutrina que é produtos falsos. E aí, por exemplo, você vende de uma marca famosa, que é perfeito, né? Nossa, parece muito que é verdadeira, mas você tem a disparidade de preço, né? Então, assim, tem muitas questões. Ou, por exemplo, assim, uma empresa, né, que ela fabrica remédios, ela deixou guardado, foram lá, roubaram o estoque de remédio, e jogaram no mercado vendendo. Ela não colocou o produto no mercado. Então, assim, também é uma excludente de responsabilidade dela. Mas até onde ela conseguia guardar, será que ela deixou na rua e alguém foi lá e pegou? Então, muita coisa é analisada nesse sentido, né? E quando a gente fala de caso fortuito ou força maior, a gente tem que entrar na questão do fortuito interno e o fortuito externo. Fortuito interno e o fortuito externo, fortuito interno é o sentido de o que é esperado dessa atividade, qual que é os riscos dela. Isso daqui é inerente a esse empreendimento e que é o fator externo que é força maior mesmo, sim, né? Que não teria como acontecer, prever. Um avião, quando você é uma empresa, né,
estima-se que você vai ter tempestades, né? Estima-se que vai ter atraso, estima-se, é um fortuito interno. Banco, fraude, estima-se que vai ter gente querendo invadir conta, então você tem que investir em proteção, né? Você tem que investir em segurança. Então é um fortuito interno que não exclui a responsabilidade, está no risco da atividade. O fortuito externo, nossa, teve um terremoto na pista do avião, aí já é um fortuito externo. Né? Mas, no geral, é isso, tem que ser analisado o fortuito interno e o externo. O que é inerente ao risco da atividade que a empresa participa, né, que ela faz. Legal. E logo no começo, né, rapidamente, você falou a respeito de publicidade. Os consumidores sofrem com publicidade enganosa. A gente sabe que isso é um problema gritante. Boa parte dos processos nos tribunais ou são por defeitos e vícios ou por publicidade enganosa, né, de prometer e não entregar. Como que é isso dentro do direito do consumidor? Explica para a gente, por favor. Então, sobre a publicidade enganosa, é um ponto, né? Porque, assim, as empresas elas não têm fiscalização nenhuma, né? Qualquer um pode publicar e divulgar sobre você, né? Você pode divulgar títulos que você tenha, que eventualmente você não tenha. E a gente tem que partir do princípio que falta a boa-fé. E o consumidor, ele adquiriu aquele produto com vício de consentimento. Ele não, será que ele compraria se não tivesse aquela informação falsa? Será que ele adquiriria aquele serviço se não tivesse aquela informação falsa? Então, é parte do dolo, né? A empresa tem a intenção de... E aí a gente tem que analisar muitas questões quando a gente fala de publicidade enganosa, né? Por exemplo, a gente tem que levar em conta a objetividade também. Se tem uma pizzaria, que ela coloca lá a pizza mais gostosa da cidade, e você vai lá e come, você acha que... E você não fala assim, não, já comi melhores. Não é tão gostosa. No seu ver, você acha que é uma publicidade enganosa? Eu me senti traído. Mas eu acho difícil ganhar o processo. Por causa da subjetividade. Pode não ser o melhor para você, mas pode ter 3 pessoas comido lá e falaram que Ele vai fazer prova de que é a melhor da cidade. Sim. Então depende dessa objetividade. Subjetividade tem uns requisitos, né? Que se chama no Código de Defesa do Consumidor o PUFing, que é a publicidade exagerada. Sim. E aí você analisa, por exemplo, no sentido dessa... Agora, passar da subjetividade para a objetividade. A pizza mais recheada da cidade. Aí ela vai medir lá, é objetivo isso daí, porque ela consegue medir todas as pizzas, né, recheadas, para saber, não, essa daqui, aí você vai chegar lá e você vai falar assim, não, essa aqui é a mais recheada da cidade mesmo, né? Sim. E a gente tem que entender e tem várias questões nessa publicidade, né? Ela pode ser uma omissão, não ela falar alguma coisa muito importante, no sentido de enganar o consumidor, mas também como omitir uma coisa muito importante. Ela omitiu uma informação super. Por exemplo, ofereço cashback, mas aí não para qualquer compra. Então, aí a pessoa vai lá, compra, e ela descobre que o cashback era limitado. Era só até R$5. Então, assim, ele foi lá, ele fez aquela compra por lá, acreditando que ele ia receber um cashback, e não teve. E aí o consumidor, nessas consequências jurídicas sobre isso, é que o consumidor ele pode ir na CONAR, né? E fazer reclamação. A CONAR ela serve tanto para fornecedor contra fornecedor ou contra o consumidor. Por exemplo, tem uma famosa que uma empresa específica reclamou sobre a publicidade de outra empresa porque falou que é da economia do ar-condicionado que ela oferece. O CONAR julgou e entendeu que, olha, você pode colocar, por exemplo, que a economia é até 40%. Porque pode ser até 40%, mas você não pode falar sobre valores. Porque aí isso aí ele provou, ele teve que testar, ele teve que provar que o produto dele tem economia. Ou, por exemplo, uma reclamação de que você vê um banner, um sorvete, um hambúrguer, que você estima-se que tem um determinado produto naquele sanduíche ou naquele sorvete que você vai comprar, mas daí na hora que você compra, não tem. Aí o consumidor vai lá, pode fazer a queixa também no CONAR. E quando a gente fala de publicidade enganosa, é bom a gente deixar ressaltado também. Aqui a gente não está falando só de direito individual, a gente está falando de direito coletivo, da sociedade. A gente tem que proteger a sociedade sobre aquela publicidade. Não, é claro que se uma pessoa, né, individual sofreu danos, foi lesada, ela vai ter o direito dela de postular contra aquela publicidade. Mas, no geral, a sociedade tem que ser protegida, né?
Legal. E aquela, não tem a ver com publicidade, mas é uma coisa que eu lembrei agora. E aquelas compras emocionais, aquelas estratégias de super agressivas de venda, que às vezes acontece, eu vou citar um exemplo, parque aquático, né? Às vezes a gente vai lá no parque aquático e tem sempre um pessoal te abordando para que você compre cotas dos quartos. Enfim, e tem toda uma estratégia de uma compra emocional que você está com a sua família, enfim. Como que é vista essa parte? Se há abuso, se não há? Como é que você entende isso? Então, aí tem o briefing também, né? Que tem aquela exagerado, né? É exagerado, já entrei com relações a isso, de... Não em parque aquático, assim, mas, por exemplo, da pessoa, ela... ir lá, vem aqui, vem conhecer aqui meu salão, vem conhecer aqui o que eu faço. Aí você chega lá e a pessoa já está vendendo para você e você já está assinando contrato, sabe? Então, assim, aí cabe também essa publicidade enganosa. Mas aí a gente tem que analisar. Teve dano também? Por exemplo, você comprou na emoção, mas frustrou a sua expectativa? A gente tem que deixar esse ponto claro. Frustrou a sua expectativa? Você comprou... E aí sua expectativa foi frustrada, porque na hora que eles estavam vendendo para você, eles estavam falando, você vem aqui, você vai se divertir, vai ser legal para você. Aí você, não gostei. Sua expectativa foi frustrada? Isso deve ser analisado também. Então, se eles tentaram te enganar, ou se você até se sentiu enganado, né? Se a sua expectativa foi frustrada. Legal. E sobre o online, porque o online ele também gera uma dor de cabeça gigante, né? Como é que funciona, assim, rapidamente, essa questão do direito do consumidor, da proteção ao consumidor em compras online? Arrependimento, enfim, garantia. Como é que você vê isso? Então, na época, né, que o Código de Defesa do Consumidor foi criado, não tinha muito essa questão do online na internet. Era mais por telefone, estimava-se pelo telefone. E a diferença do online, que você tem o poder de escolha de 7 dias, a garantia de 7 dias, que todo mundo vende e fala assim, nossa, estou te dando esse direito, mas que na verdade está no Código de Defesa do Consumidor. É porque quando você vai numa loja comprar uma camiseta, você vai lá, você testa a camiseta, fala, não, eu quero isso mesmo, isso aqui testei, está aprovado. Mas na internet você não tem isso, né? Você não consegue provar. Você não consegue saber se é aquilo lá que você precisava realmente. É claro que você vai nessas lojas grandes e eles dão a opção para você trocar em 30 dias, que é um diferencial deles, mas não é obrigatoriedade. Aí você, no online, você tem essa garantia de 7 dias. Isso daí todo mundo fala. Mas e como que você aciona o seu dinheiro de volta, né? Porque hoje em dia aí você vai no Instagram, vai no Facebook, você desce, cada rios que você desce, você já está recebendo uma publicidade, não, garantia de 7 dias, tá bom. Eu vou até casos práticos que aconteceu comigo mesmo, tá? Aí você compra, vai lá e fala assim, não gostei desse curso aqui, não gostei desse curso aqui não, vou querer meu dinheiro de volta. Você faz reclamação para quem? Para quem te vendeu. Qual que é a chance também deles não te responderem dentro dos 7 dias e você não conseguir seu dinheiro de volta? O que acontece? Eu mesmo já comprei um curso, era de artes, assim, fiquei 20 minutos, entrei lá, vi nossa, acho que eu não vou querer não. Aí fui lá, fiz uma reclamação deles, no WhatsApp. Depois fui no e-mail, isso passando os dias. 2, 3, 4 dias, 5 dias e ninguém me respondia. Na hora eu já, né? Eles vão esperar passar os 7 dias e aí acabou meu direito, né? E aí para eu postular é só judicialmente, né? Fui lá, salvei tudo, né? Que eu aconselho, né? Todos os consumidores a fazerem isso, né? Salva tudo, as reclamações que você fez no WhatsApp, e-mail. Acontece no cartão lá, na máquina de cartão deles, né? Não pague em Pix, preferencialmente pague em cartão esses cursos se você não tem certeza se você vai continuar com ele ou não. E comprove que você fez a reclamação e eles não fizeram a devolução dentro dos 7 dias. A operadora de cartão deles vai ter o poder de cancelar, tanto quanto a sua, porque você vai estar agindo dentro do seu direito nesse sentido. Mas aí a gente tem que analisar também a boa-fé das duas partes, né? O consumidor não pode pegar lá o conteúdo engolir ele em 7 dias e falar não quero mais, né? Então, assim, tem sido uma prática também alguns fornecedores de serviço online. Isso eu estou falando dos infoprodutos, mas posso falar também das compras que você faz na internet e recebe na sua casa. Eles limitam, por exemplo, o acesso do conteúdo por um tempo depois dos 7 dias. Tipo uma degustação. Você consegue acessar alguma coisa, mas não tem acesso
a tudo. A tudo. Para resguardar sobre a boa-fé. De quem entra lá, grava tudo e depois... E um tópico que eu acho interessante são esses marketplaces, né? A gente tem grandes portais, eu não vou citar nome, mas né, de grandes varejistas aí, famosas, inclusive internacionais, em que dentro desses portais existem outras empresas vendendo produtos também. Eles se utilizam desse marketplace para oferecer os seus produtos, né? Como é que fica a responsabilidade? É do vendedor? É do marketplace? É de todos? Enfim, como é que funciona isso? Responsabilidade solidária. O consumidor ele pode acionar os dois, o vendedor ou o marketplace. O marketplace está lucrando, né? Senão ele não colocaria as pessoas para venderem os produtos lá, né? Eles ganham uma porcentagem sobre os produtos. Então a responsabilidade deles é solidária. Então aconteceu, por exemplo, até comigo, no sentido, você não gostou do produto, você devolve o produto e aí você é reembolsado, né? Porque também não adianta usar o produto lá, desgastar ele e devolver dentro do período de 7 dias e falar que não serviu para você. Então isso também deve ser considerado pelo fornecedor na hora que ele recebe o produto e visualizar o estado que ele está. Mas a responsabilidade nesse caso aí é solidária. O marketplace e o vendedor. O consumidor pode acionar um dos dois. Muito bom. Emanuel, eu acho que a gente conseguiu passar um pouquinho do que é a responsabilidade do fornecedor, a gente conseguiu abranger vários tópicos, né? Realmente, se a gente fosse adentrar em tudo profundamente, a gente ficaria aqui uma semana falando, né? Sim. Seria um curso, praticamente. E não é esse o objetivo, é realmente tirar algumas dúvidas, né, de quem está nos assistindo. Desde já, meu muito obrigado por você ter vindo e eu passo a palavra para você se despedir. Eu que agradeço, foi um prazer aí estar aqui. Primeira vez que eu participo no podcast, para conversar direito com o consumidor, é um tema que eu gosto bastante. E tem bastante tema mesmo, né, que a gente poderia ter adentrado, mas acho que a gente conseguiu aí explicar bastante aí do essencial para o pessoal, para os fornecedores, para os empreendedores, para os consumidores também, para eles estar sempre ligados no direito deles e eles perceberem alguma coisinha já vai atrás já. Então, para não perder tempo, não perder prazo e seguir, né, ter o direito deles adquirido. Obrigado. Então é isso, por hoje é só, até a próxima.